A gente vai para Brasília agora. A Comissão de Educação do Senado deve ouvir hoje 5 prefeitos sobre o suposto envolvimento de pastores sem cargos públicos na liberação de recursos da educação. Repórter Paola Cuenca, quem já está confirmado para falar para o Senado hoje com relação ao assunto? Pois é, como você mencionou, são 5 prefeitos que já confirmaram a presença para falar com os membros dessa Comissão de Educação do Senado Federal. A princípio, 9 prefeitos haviam sido convidados, mas somente os 5 haviam confirmado essa participação, que deve acontecer, na verdade, por videoconferência. Os prefeitos não devem vir presencialmente aqui a Brasília para então poderem ser ouvidos, dar o depoimento de toda essa situação envolvendo a liberação de verbas do Ministério da Educação para os senadores da Comissão de Educação. Só que cabe a gente lembrar que ainda assim a Comissão de Educação não vai ficar só por ouvir esses 5 prefeitos. Eles ainda devem reforçar convite a outros prefeitos que também já apontaram essa intermediação de 2 pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, para a liberação de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E ainda também, na semana que vem, devem fazer a oitiva do ministro interino da Educação, Vitor Godoy. Ele que foi, então, colocado como ministro interino após a saída do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que a gente vai lembrar aqui. Primeiro, o jornal O Estadão fez a revelação da existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação para a liberação de recursos. Depois, o jornal Folha de São Paulo revelou um áudio em que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizia que liberava recursos para fins de educação. Primeiro para os municípios que mais necessitavam e depois para aqueles prefeitos que fossem amigos do pastor Gilmar Santos. Isso a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro ainda defendeu o ministro Milton Ribeiro, mas ele acabou uma semana depois pedindo a sua exoneração e por isso nós temos o ministro interino Vitor Godoy Veiga. A Comissão de Educação, ao fazer essas oitivas, ainda pode reforçar o movimento que acontece na oposição do Senado de formação de uma CPI para apurar a respeito de toda essa situação envolvendo o Ministério da Educação nas liberações de verbas. Bom, vamos aguardar, ver o que dizem os prefeitos. A Paola Cuenca volta a qualquer momento aqui conosco. Diogo Schelp, as denúncias são graves, os depoimentos hoje bem importantes, a gente vai acompanhar. Inclusive, o ministro deixou o cargo após a reportagem que trouxe as denúncias todas. Exatamente, Adriana. Foi importante essa decisão de sair do cargo e permitir que as investigações ocorram sem que o ministro Milton Ribeiro esteja lá. Afinal das contas, tudo começou antes, né, com essas revelações, dessas denúncias de prefeitos, mas também, né, tornou-se aí um grande fato político depois da revelação, do vazamento aí do áudio em que o ex-ministro Milton Ribeiro falava que os 2 pastores seriam ali os intermediários para prioridades na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e por indicação, por orientação do presidente Jair Bolsonaro. Isso está no áudio, não estou afirmando que isso ocorreu, mas isso é o que está no áudio e é dos pontos centrais dessa investigação que precisam ser explicadas. Acredito que essa oitiva aí no Senado pode ajudar a esclarecer, mas não é o único passo. Há outros passos que precisam ser dados para que esse caso seja realmente esclarecido, saber se houve mesmo favorecimento para prefeitos orientados ou intermediados por esses 2 pastores que não tinham nenhuma função no governo, mas que se encontravam frequentemente com o ministro e também se encontraram diversas vezes com o presidente Jair Bolsonaro. Cris Grêmio, rapidamente também, acha que os prefeitos podem, no Senado, ajudar a entender as suspeitas? Podem sim, a gente precisa entender justamente o que parece ser que aconteceu aí, ou que tentaram fazer acontecer, que é um movimento de tentativa de corrupção envolvendo o governo federal, mas que vem de fora para dentro e não do governo federal para fora. Não foram, até onde se sabe até agora, né, das suspeitas, dos indícios de suspeita, porque é tudo muito vago, até onde se sabe não foi nenhum funcionário do MEC ali diretamente ligado ao ex-ministro Milton Ribeiro que foi procurar pastores para que eles oferecessem propina para prefeitos e nem desvio nenhum de dinheiro confirmado dentro desse suposto esquema, muito entre aspas aí, porque é tudo preliminar, né? Por enquanto a acusação vinda de fora, de pessoas de fora do governo e que podem sim tentar
ter tentado usar de uma proximidade que tinham com o governo, no caso de pastores aí, para oferecer propina. Isso a gente já viu acontecer na história da compra das vacinas lá, que foi denunciada para a CPI da Covid e não confirmada. Tentaram sim de fora fazer isso entrar no governo e não foi aceito, até porque tanto no caso da Covaxin quanto agora, nesse caso do MEC, essa investigação já foi desencadeada porque foi denunciada por órgãos de governo. O ministro Milton Ribeiro disse nas primeiras declarações públicas após o vazamento desse áudio que ele tinha recebido informação de forma anônima de possível tentativa de pagamento de propina para prefeitos usando o nome do MEC, usando o nome do ministro, e que ele encaminhou a denúncia para a CGU. E a CGU confirmou, fez a investigação. Havia, sim, indícios de que essa movimentação pastores, prefeitos, estava acontecendo, tanto que a Polícia Federal entrou na investigação e está sob sigilo, essa investigação está acontecendo. Então, agora, ouvir os prefeitos ali na Comissão de Educação do Senado é mais um passo que pode trazer alguma confirmação e é bom que se esclareça, é bom que se confirme se houve efetivamente qualquer favorecimento ilegal ou, pior ainda, liberação de recursos de forma ilegal, furando fila aí para favorecer amigos, que sejam punidos os culpados.